Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Alguns salmos parecem, algumas vezes, se isso não for compreendido, como sendo um louvor ao rei, né? Mas não é um louvor ao rei, é a instituição da monarquia que aponta para o Messias, é a instituição do sacerdócio que aponta para o Messias, é a instituição do profeta, do ofício dos profetas, que vai apontar para o Messias também. Então, nós temos que olhar para estes salmos que estão falando do rei, a estes salmos que estão falando desse papel sacerdotal, algumas vezes profético do rei, que na verdade isso é uma construção do Velho Testamento para desembarcar no Messias lá na frente. Por isso você vai ver na leitura desse salmo que vários dos versículos dele são aplicados a Jesus na narrativa dos evangelhos. Os próprios evangelistas, o próprio Mateus, o próprio Lucas, o próprio Marcos, você vai ver que prontamente aplicam ao Messias, a Jesus como Messias, usam o texto do Salmo 69 até para indicar Jesus como Messias, para falar do cumprimento das falas messiânicas desse salmo em Jesus. Então, algumas vezes, em alguns salmos, nós temos que construir uma ponte cristológica. Esse não é um salmo que precisa construir uma ponte cristológica, ele já aponta diretamente para o Messias. Quando lemos o salmo, a pergunta é: Davi está falando de si ou Davi está falando de outro? Você vai perceber que o que Davi fala de si, na verdade, aponta para outro. É muito além de Davi o salmo. Ele fala do sofrimento de Davi, mas ele fala do sofrimento de Davi além daquilo que Davi sofreu, apontando para o Messias, para aquilo que o Messias sofre, para liderar a nação, liderar um povo, liderar uma nação. Conduzir um povo não é fácil. Quando você olha para aquilo que Moisés viveu, quando você olha a trilha de Davi até chegar ao trono, e o que Davi sofre no trono, e o que líderes, governantes têm sofrido ao longo da história, né? E aqui ele vai falar então do sofrimento do Messias para ser Messias, do sofrimento do rei para ser o rei, do sofrimento do líder para ser o líder. E ele fala então do sofrimento do servo do Senhor, do sofrimento daquele que, para cumprir sua missão, para cumprir o mandato, o chamado de Deus para a sua vida, ele vivenciará dores, angústias, sofrimentos, mas ele passa pela trilha do sofrimento e culmina falando da alegria do servo do Senhor. Então, se aqui ele fala do sofrimento do servo do Senhor, ele fala do alívio do servo do Senhor. Então são o sofrimento e o alívio, os sofrimentos e os alívios que Deus nos dará, as fadigas e o descanso que Deus nos dará, as dores e as alegrias que nós teremos. É muito importante ler esse salmo, porque ele vai nos ajudar então a você não ficar centrado só nas dores, mas ele nos ajuda a transicionar das dores para a percepção da alegria. Vamos ler então. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam, são poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho que restituir o que não furtei. Tu, ó Deus,
bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexames. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido dos filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que me ultrajam caem sobre mim. Chorei em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afronta. Pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio por eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, sou motivo de cantiga de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a torrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, em vão. Por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. A sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a sua indignação, e que o ardor da sua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite em suas tendas. Pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-se-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza aos prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Como você percebeu aqui no texto, há versículos que são citados
na morte do Senhor Jesus, como por exemplo 21, que diz: por alimento me deram fel, na minha sede me deram a beber vinagre. Quando ele fala, fique deserta a tua morada, você vê que isso é aplicado àquilo que Judas faz com o Senhor Jesus, que é aquela traição do Judas, discípulo, apóstolo de Jesus. Então, como disse, esse salmo está falando de Davi, Davi nele está falando de si, mas o salmo transcende Davi, o salmo é maior do que Davi. E quando ele já aponta, como sendo o salmo dos lírios, já é falando do Messias como o lírio dos vales, como essa estrela da manhã, tem essa aplicação messiânica natural. Mas é um salmo de 36 versículos, e nós podemos dividir, para facilitar nossa compreensão dele, nós podemos dividi-lo em 3 partes, e usando nessas 3 partes, as 6 partes nas quais o salmo é dividido. Então nós podemos jogar aqui 2 partes do salmo na nossa primeira divisão, 3 partes do salmo na nossa segunda divisão, e aí a última parte do salmo também na nossa última divisão aqui. E quando nós vamos falar das partes desse salmo, como ele é um salmo que fala do sofrimento, as 2 primeiras vamos falar acerca do sofrimento. A primeira parte está falando das fadigas de ser justo, as fadigas, as dores, os sofrimentos de querer viver de uma forma agradável a Deus, de querer viver de maneira piedosa. A palavra nos diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo sofrerá dores, sofrerá problemas. É muito interessante que alguns pregam uma mensagem do Evangelho dizendo que se você crer no Evangelho, se você se tornar servo do Senhor, você vai resolver todos os seus problemas. Você conhece uma placa famosa que diz assim: pare de sofrer agora. Mas ser servo do Senhor implica em certos sofrimentos específicos de ser servo do Senhor, além dos sofrimentos já da vida. Esse salmo fala de angústias, de dores, por ser servo do Senhor. Olha as queixas que o autor do salmo faz. Ele diz aqui no texto: eu estou afogando em águas. Ele se sente nesse momento da vida como quem está afogando em águas. Eu não sei se você já afogou. Eu não sei se eu aprendi a nadar afogando. Um primo meu, quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, 7 anos de idade, resolveu me ensinar a nadar numa represa. E ele foi me segurando com os braços, e eu fui batendo pernas e mãos para aprender a nadar. Só que era uma represa, e ela tinha uma parte rasa, e se você perto da represa, e à medida que ia andando, tinha pedras, e a outra parte era funda. E ele foi andando comigo, me segurando, escorregou no lodo, no fundo da represa, e me jogou lá no fundo. E eu aprendi a nadar assim, afogando. Ele me perdeu no meio da água, ficou desesperado, e eu afundei, subia, afundava, comecei a beber água, e fiquei com falta de ar. E durante muito tempo, eu até acordava de noite sonhando que estava morrendo afogado. Mas eu aprendi a nadar, saí sozinho da água e nunca mais tive dificuldades com água. Mas é terrível a sensação de afogar, é terrível. Durante muito tempo tive uma adenoide muito forte, acordava à noite, sufocado, sem ar. Aqui ele descreve sua situação na vida como quem está afogando, como quem está morrendo, com os seus pulmões encharcados de água, buscando fôlego e não acha. Ele diz: a sensação dele é como quem está afundando no lamaçal, está numa areia movediça, se mexendo, e quanto mais mexe, mais afunda, quanto mais luta, mais impotente fica, mais imobilizado fica. Ele diz: não dá pé, estou nas profundezas das águas, a corrente me submerge. A sensação de Davi aqui no texto é como quem está afundando na lama, como quem está afogando nas águas.
Ele diz aqui: eu estou arrastado pela correnteza. E olha, versículo de número 3, ele diz: eu estou cansado de clamar, eu oro, eu peço, eu suplico, eu busco de Deus, a garganta secou, eu já estou rouco de tanto clamar, mas não tenho resposta. Os olhos desfalecem de olhar, de esperar em Deus. Ele diz: eu estou fraco, cansado, desmaiando por causa do sofrimento da vida. E olha a descrição da gravidade. Ele diz que são mais os cabelos da cabeça do que os que sem razão odeiam. É claro, alguns não têm tanto problema de serem odiados assim, porque não tem tanto cabelo na cabeça. Mas o normal é, o ser humano tem em média 120 mil fios de cabelo. Alguns bem menos, alguns parece que tem bem mais, mas aí é a média. Mas ele diz: é mais gente que me odeia do que cabelo na minha cabeça. Ele está numa posição de rei, tem que tomar decisões e por isso é odiado. E por ser odiado, ele está incomodado, dizendo: eu sou odiado pelas pessoas, eu sou criticado nas ruas, eu sou atacado, eu sou cobrado, eu sou pressionado. Ele diz: eu estou sofrendo essas afrontas. Isso vai se agravando. Ele diz: com falsos motivos, pessoas se tornaram inimigos com motivos, com acusações falsas. Ele diz que tem que pagar, devolver o que não roubou. Ele perde as causas. Ele diz que se tornou motivo de escândalo, que as pessoas que o seguem, que as pessoas que o apoiam são atacadas, são criticadas, que as pessoas que também concordam com ele, que o apoiam, são perseguidas, são injuriadas, sofrem vergonhas por causa dele. Ele diz: eu tenho suportado afrontas continuamente. Versículo de número 8, ele diz que se tornou estranho para os irmãos, que os filhos da mãe dele têm vergonha, que a própria família o nega, que a própria família o rechaça, que a própria família o abandona. Ele é criticado pelos seus. Se você avançar um pouco mais no versículo 20, ele diz: o opróbrio partiu o coração. Ele está de coração partido, ele está de alma quebrada, ele está com o coração, o peito apertado, deprimido, angustiado. Ele diz que desfalece, esperou piedade, mas ninguém teve piedade dele. Que ele esperou consolação, mas ninguém o consola. Ele diz que para piorar sua dor, para piorar sua angústia, ele pede água e as pessoas dão vinagre para ele no meio da sua angústia. Ou seja, quando ele está sofrendo tudo isso, quando ele está padecendo todo esse sofrimento, as pessoas vão lá e pisam mais ainda, torturam mais ainda e não jogam remédio nas suas feridas. Elas jogam, vamos dizer assim, aquele metiolate antigo. Os mais velhos sabem o que é isso, não é? A gente tinha um remedinho chamado metiolate que não servia para nada, só para arder. Mas o tanto que ardia, o machucado parava de doer depois. Aí a gente esquecia o machucado. Hoje, mudaram a fórmula, o metiolate não arde mais. O legal era que ele ardia, né? Agora perdeu a graça. Mas aqui eles jogam vinagre na boca de quem está sofrendo. Então, ele fala dessas fadigas, desses sofrimentos de 1 a 4, ele fala do sofrimento de 5 a 12, ele vai dizer, ele vai dar a causa do sofrimento. A causa do sofrimento, ele diz, no versículo de número 5 em diante: o Senhor conhece as minhas falhas, a minha injustiça, que ele diz a minha tolice, a minha infantilidade, a minha imaturidade. O Senhor conhece as minhas culpas, elas não te são ocultas. O Senhor sabe o que eu fiz. Mas ele vai dizer aqui no Salmo ainda, versículo 9: o zelo da tua casa me consumiu,
Também esse versículo é aplicado a Jesus na purificação do templo. Quando ele expulsa os cambistas de lá, ele diz: o zelo da tua casa é que me consome, as injúrias dos que me ultrajam caem sobre mim, é por causa da obra de Deus. Eu sou criticado porque defendo o evangelho, eu sou criticado porque digo que certas práticas são pecaminosas, somos criticados porque não concordamos com certos hábitos culturais, porque não concordamos com certas leis, não concordamos com certos costumes, não concordamos com certos comportamentos. Ele diz: eu estou sendo criticado porque não concordo com o comércio da fé, porque não aceito as heresias, porque não aceito os pecados, porque não aceito a vida dupla, porque não aceito os comportamentos acusativos errados e nem os comportamentos conformados no pecado. Jesus está dizendo, o autor do Salmo está dizendo que a perseguição que ele sofre é por zelo. A causa do sofrimento do Salmo é por ser fiel a Deus, é por ser crente. É exatamente por ser crente, ser fiel a Deus, que certos sofrimentos são impostos a nós. O cristão, quem segue Cristo, quem anda diante de Deus, vai sofrer o que é normal de se sofrer na vida: doenças, desemprego, aperto financeiro, angústias, traição, maus tratos, incompreensão das pessoas, desilusão com as pessoas, traição das pessoas mais próximas. E além dos sofrimentos naturais dos mortais, você vai sofrer algumas coisas mais, porque você não concorda com a mentira, você não concorda com a promiscuidade, você não concorda com a desonestidade, você não concorda com o liberalismo, você não concorda com as agendas progressistas, liberais do mundo de hoje, você não concorda com o relativismo, você não concorda com o secularismo, você não concorda com essas práticas, concepções, ideologias do século vigente. Então você vai sofrer as coisas normais, e além delas você ainda vai sofrer por imitar os cristãos nos conceitos do evangelho, por adotar para a sua vida as verdades bíblicas. Essa é a causa dos sofrimentos. Aí ele vai falar então, nos versículos seguintes, de 13 a 18, ele vai fazer a sua oração, a sua súplica. Ele fala das fadigas de ser injustiçado na segunda parte. Essa segunda parte, nós podemos mostrar como nela ele faz um pedido de auxílio e livramento diante de Deus. Ele vai suplicar a Deus no versículo 13 em diante. Ele diz, é até interessante aqui no Salmo, porque ele está falando da sua dor, do seu sofrimento, da traição, de como ele se sente afundando, afogado, de como ele está oprimido, de como ele está traído, abandonado pelas pessoas, torturado pela vida. Mas no versículo 13 ele começa assim: quanto a mim, e a gente pergunta assim, de quem que ele estava falando até agora? Isso não era dele mesmo. Ele está falando dele, mas falando daquilo que acontece na vida do justo, ele diz assim: quanto a mim, ou seja, o que é que eu vou fazer com o que a vida está fazendo comigo? Essa é uma pergunta muito importante que você tem que fazer. O importante não é o que a vida faz com você, você conhece essa frase. O importante é o que você faz com o que a vida faz com você. O importante não é se você faz parte de uma geração que está passando por uma epidemia. O importante não é se você perdeu o emprego na pandemia que vivemos. O importante não é se você foi abandonado, traído. O importante não é se você foi perseguido, maltratado. O importante não é se você está enfermo, doente. O mais importante é o que você vai fazer com o que a vida faz com você. Sabe o que Davi faz? Ele diz: quanto a mim, o que eu vou fazer? Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. O que Davi vai fazer é uma oração a Deus. Se você olhar para a oração de Davi, você vai ver o que ele pede a Deus. Ele diz: responde-me, Deus, pela riqueza da sua graça, não por minha bondade, não pelos meus méritos, não por causa da minha situação crítica, mas por causa da tua graça.
nós precisamos entender que Deus ouve nossa oração por causa da graça dEle, por causa da bondade dEle. Não é que Deus acorda e olha para você para dizer assim: vou ver se ele vai se comportar bem hoje, vou ver se ela vai comportar bem hoje, já comportou, vou abençoar. Não. Quando você ora baseado em quem Deus é, na graça de Deus. É que todos os dias Deus acorda dizendo: hoje eu vou abençoar aquele homem, eu vou abençoar aquela mulher. Ele acorda com essa... Estou aqui usando uma figura nossa, Deus nem dorme, mas vamos dizer assim, o dia começa pensando na nossa prática de acordar, o dia amanhecendo. Vamos imaginar Deus também acordando conosco. Ele levanta com disposição de te abençoar. Todos os dias Deus estende a mão para abençoar por sua graça, por causa da fidelidade de Deus em socorrer. Então ele diz: eu estou no tremedal, estou afundando, mas Deus é poderoso para me tirar desse afogamento. Deus é poderoso para me arrancar desse sufoco. Deus é poderoso para quebrar a força dos que me odeiam, dos que me injuriam, me perseguem. Deus é poderoso para me tirar da profundeza da água. Deus é poderoso para me salvar da correnteza me arrastando. Deus é poderoso para me deixar que a voragem não me trague, que a tampa do poço não seja posta sobre mim quando me sinto no fundo do poço. Há um pedido de auxílio. Ele diz: Deus, me responda, compassiva é a tua graça. Mais uma vez afirma isso. Ele diz: não esconda o rosto de mim, aproxima de mim, redime a minha alma, resgata-me por causa dos meus inimigos. São os pedidos que ele faz a Deus. Até aqui no 18, você tem ele dizendo: aproxima-te da minha alma e redime-a, resgata a minha alma. Depois você vai ver ele detalhando a conduta dos seus adversários. Ele detalha para Deus a conduta dos inimigos, como se Deus não soubesse. Deus sabe, ele sabe que Deus sabe, mas ele precisa desabafar diante de Deus. Ele precisa fazer essa terapia de Deus, diante de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor conhece a afronta deles, o Senhor sabe o que eles fizeram. Aí é que ele diz essas coisas: me deram fel, me deram vinagre. E aí então ele suplica, ele abre a alma diante de Deus, descrevendo a conduta dos adversários, para fazer essa terapia de desabafar com Deus. É o que ele faz nos versículos 19, 20 e 21. E aí de 22 a 28, ele clama o juízo de Deus sobre seus inimigos. Ele suplica a intervenção do Senhor sobre seus adversários. Ele pronuncia estas palavras, ele pede que Deus torne a mesa deles em laço por causa do que fizeram, que os olhos sejam escurecidos, que o dorso deles seja encurvado, que Deus derrame sobre eles a sua indignação, que a ira de Deus alcance essas pessoas, que a morada deles fique deserta, como aconteceu com Judas, porque ele morreu por causa da traição que cometeu contra Jesus. Não houve quem habitasse nas suas tendas mais. E ele diz: Senhor, persegue aqueles que me ferem. É interessante isso, porque a Bíblia diz que nós não temos que vingar a nós mesmos, mas dar lugar à ira. Você não precisa se defender, você não precisa atacar ninguém, você não precisa bater em ninguém, você não precisa agredir ninguém, você não precisa armar ciladas para ninguém, você não precisa nada disso. Você precisa confiar em Deus e entregar o mal que as pessoas fazem contra você para Deus. Você quer saber o que fazer com o que a vida faz com você? Ore a Deus. Fale para Deus do que fizeram com você e entregue para Deus aqueles que fizeram mal a você. Entregue para o Senhor aqueles que te pisaram. Isso é inteligência emocional. Isso é inteligência emocional. E por último, ele fala do descanso do servo do Senhor. Do versículo 29 em diante, você vai ter mais uma vez ele dizendo assim: quanto a mim. Olha que interessante. Ele já havia falado: quanto a mim, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Quanto a mim, o que eu vou fazer? Escrever a Deus aquilo que estão fazendo comigo. Falar com Deus sobre os que têm feito mal a mim. Quanto a mim, o que eu vou fazer de prática? Ele diz aqui: quanto a mim, primeiro, ele descreve a si mesmo: amargurado, aflito
Ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. No meio dessa aflição, no meio dessa dor, no meio dessa angústia, ele diz: a minha alma está amargurada. Mas aí aqui nós caminhamos para o término do salmo. Primeiro ele diz: eu vou louvar a Deus com cântico. Você quer saber o que fazer quando está se sentindo como quem está afogando, quando está afundando na lama, quando você está no fundo do poço, quando você está traído, abandonado, amargurado, quando você está entristecido, injustiçado, quando você sofre prejuízos, quando você sofre danos terríveis da vida? Sabe o que fazer? Louve ao Senhor. Louvarei ao Senhor, exaltá-lo-ei com ações de graça. Ele diz: isso vai ser mais agradável a Deus do que sacrifício de animais. Isso vai ser mais honrado diante de Deus do que qualquer outra coisa. Isso vai inspirar os outros. Vejam isso, os aflitos se alegrem. O Senhor responde aos necessitados. Aqui há algo que, com certeza, quem o faz perfeitamente é Jesus. Aqui não tem como ler o salmo e não olhar para Jesus. A Bíblia nos diz que quando Jesus é traído, quando Jesus vai ser traído, abandonado, ele celebra a ceia com seus discípulos antes da sua morte. E naquela noite, antes de ser entregue, Jesus celebra a ceia, canta. Marcos diz isso: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Preste atenção nisso. Tendo cantado um hino. Como é que Jesus vai para o lugar aonde ele vai ser beijado por Judas, mas o beijo é para entregá-lo, aonde Jesus será entregue nas mãos dos soldados do templo, aonde Jesus depois disso será torturado, será açoitado, aonde Jesus será esmurrado, cuspido, aonde Jesus vira uma espécie de rei momo do festival, aonde ele é enxovalhado, aonde ele é criticado, aonde ele é ridicularizado, aonde as pessoas fazem os piores horrores com Cristo Jesus, aonde os soldados romanos armam um círculo de horrores para Cristo Jesus, mas Jesus vai para encarar a dor, a humilhação, a traição, a morte, enfim. Jesus vai cantando para o monte, ou para o jardim do Getsêmani. Jesus vai cantando para a crucificação. É isso que o Messias faz. Ele louva a Deus diante da traição, diante da injustiça, diante da afronta, diante do pior que a vida pode dar. Jesus vai cantando. Possivelmente o Salmo 115, que era o que se cantava na Páscoa. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dar glória. Nosso Deus não é um Deus como imagens de escultura, que tem boca e não fala, olhos e não vê, mãos e não apalpa. Não, esse Deus vê, esse Deus ouve, esse Deus fala, esse Deus estende a mão e socorre. Mas Ele está indo para o Calvário, Ele está indo para a cruz. Ele canta louvores a Deus nessa hora de angústias e dor. E Ele diz: os aflitos vão ver isso e vão se inspirar. Se você olhar para Jesus, você tem inspiração. Eu sei que Davi não conseguiu fazer plenamente, perfeitamente isso, mas eu sei que Jesus o fez, e Jesus é o modelo verdadeiro, Jesus é o referencial verdadeiro. Por isso é que ele diz no versículo 32, vejam isto os aflitos e se alegrem, quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Olhe para Cristo e teu coração vai reviver. Veja como Jesus enfrentou a dor, como Jesus enfrentou o sofrimento, como Jesus ali com dores terríveis, sua mão atravessada, seus pés atravessados, cravados naquela cruz, como Jesus com uma coroa de espinho, sua cabeça inchada, sangrando, seus olhos inchados dos socos, seu corpo espancado, esmurrado, cheio de hematomas por causa do maltrato, a vergonha de ser ridicularizado por todas aquelas pessoas, o hálito das cuspidas no seu rosto. Mas Jesus naquela hora olha para o alto, enfrenta a dor, enfrenta o sofrimento, sabendo que Deus
o Pai haverá de socorrê-lo e libertá-lo daquela hora de morte. Que ali ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Por isso que o Salmo termina dizendo: louvem os céus, louvem a terra. Ele já havia dito: a razão para você reviver é porque o Senhor responde o necessitado. Louvem os céus, porque Deus salvará Sião, edificará as cidades de Judá. Vão habitar, também os descendentes dos seus servos herdarão a terra, os que lhe amam, nela habitarão. Ou seja, Deus vai cumprir suas promessas a seu tempo. Jesus está cantando, quando vai para o Calvário, naquela sexta-feira, a ressurreição que aconteceria no domingo. Porque Deus responde à oração de seus servos. Porque Deus escuta o clamor do seu povo. Ore. Entregue os adversários e as adversidades a Deus. Louve ao Senhor. Exalte a Deus. Cante louvores a Deus no meio da fornalha. Cante louvores a Deus a caminho do Calvário. Cante diante da traição, cante diante da violência, cante diante do maltrato, louve a Deus. Vejam isso os aflitos. Talvez hoje você está aí, queria que você fechasse seus olhos para pensar nessas realidades. Talvez você está aí afogado, entristecido, traído, demitido. Talvez você esteja aí hoje quebrado. Talvez você esteja aí com alguém da sua família com Covid, no hospital, você nem pode visitar. Talvez você esteja aí traído pelo seu cônjuge. Talvez você esteja aí sofrendo violências, afrontas, prejuízos financeiros enormes. Talvez você esteja pisando na areia movediça e afundando. Talvez é você que está hoje no tremedal. O texto diz: vejam isso os aflitos, se alegrem. Vejam isso os aflitos. Entenda esse salmo. Olhe para o Messias e se alegre. Olhe para o Salvador e se alegre. Vale a pena sofrer por causa do nome do Senhor. Vale a pena padecer fiel ao Senhor. Vale a pena ser consumido pelo zelo do Senhor. Vale a pena. Vale a pena. O Deus que honrou o Messias ressuscitando dentre os mortos. O Deus que honrou o Messias ressuscitando dentre os mortos. O Deus que visitou Jesus na sepultura ressuscitando dentre os mortos. É o Deus que segura a sua mão no tremedal de lama. É o Deus que segura a sua mão no afogamento. É o Deus que te segura de ser arrastado pelas torrentes. É o Deus que fará o teu coração reviver nesses dias angustiosos. Deus fará o teu coração reviver. Assim como fez Jesus Cristo reviver dentre os mortos, fará o teu coração reviver. Confie nele, creia nele, espere nele, em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei.